E aí, você tem medo de tocar na noite? Sente que tem algo te travando ainda, que você ainda não criou aquela coragem necessária para fazer acontecer? Fica no vídeo comigo aqui que eu resolvi trazer esse tema, esse assunto hoje, para a gente abordar e entender um pouco mais sobre isso. Fica comigo no vídeo. Fala galera, se você está chegando agora, meu nome é Bruno, esse é o canal De Repente Música, onde eu trago dicas e estratégias que têm funcionado para mim no mundo da música. Pois é, pessoal, tocar na noite é muito comum ali, você tá antes de fazer o seu primeiro show, né? Antes de você realmente estar executando a atividade, você tá com muita trava ainda, tá com aquele sentimento assim de que não acha que não vai dar conta do recado, né? De você tá com medo de fazer acontecer. Mas vamos entender um pouco o que pode estar ligado, né? Quais são os fatores ali que estão ligados a esse medo, né? Às vezes você tá pensando aí, tá passando pela sua cabeça que você acha que não tá bom o suficiente ainda no seu violão. Não, eu não sei tocar, eu vou errar lá na hora os acordes, vou errar as notas da música e não vai ficar legal, vou perder, vai dar branco, vou esquecer a letra da música, né? Então você tem insegurança ainda no que você pode executar ali na parte musical, né? Ou então você acha que você ainda não sabe cantar, né? Não tem dicção boa, não tem a habilidade suficiente para estar se apresentando em público, acha que não é afinado o suficiente para estar cantando em público, né? Outro fator muito comum também é você achar que você tem que esperar chegar naquele momento ideal, né? Não, eu vou estudar e o ano que vem eu começo, vou estudar até ficar bom o suficiente no meu violão para ser completo, né? Para chegar lá no bar e não depender de cifra, não precisar de olhar em fonte de consulta e etc. Isso para um primeiro show, né? Então a gente espera, cria essa expectativa, né? Cria esse parâmetro ali, esse norte ali na nossa cabeça e acha que se não alcançar, se não chegar até lá, não vai dar conta do recado, né? E aí você fica com aquele negócio na cabeça, o tempo tá passando, né? As oportunidades estão indo embora e você não tá fazendo ainda acontecer, né? É comum, cara, isso é muito normal. Mas na verdade, assim, o que eu vou dizer para vocês é que esse medo, ele não tá ligado à parte técnica, não tá ligado à parte musical, não tá ligado à parte... O que eu vou dizer? Isso aí, da onde vem esse medo? O medo, na verdade, é uma tensão que você tem, uma preocupação que você tem do julgamento. Então eu acredito, assim como foi para mim, que a maior raiz de toda essa trava que você está passando aí agora é o medo de ser julgado na hora do seu primeiro show, né? Ou dos shows que você for fazer. É muito comum, às vezes, você chegar lá, até hoje, eu tenho mais de 2 anos que eu faço música aí fora, às vezes eu chego, sento lá para fazer minha música e eu fico com aquele pensamento, pô, como é que vai reagir, como é que vai ser a recepção desse público aí hoje da casa, né? Como é que tá o ambiente aí, será que o pessoal vai gostar? É normal. Mas a questão é quem está dominando sobre quem, né? Você domina a sua preocupação, o seu sentimento, ou você deixa o medo assumir o controle e você não vai fazer nada. Então a questão principal aqui é que a gente fica mesmo travado, a gente fica, principalmente antes de fazer o primeiro show. Você não sabe como é que é, você não tem experiência ainda, né? Não sentou de frente para o público ainda para saber como que é a reação do público e a sua reação. Então esse medo ele vai ficar enorme, né, diante de você. A questão é isso, o medo que a gente tem de ser julgado, esse é o principal ponto. Mas aí é que eu digo assim, que eu vou trazer aqui uma forma de tranquilizar a gente aqui, pacificar isso aqui, para uma primeira experiência, né? Como foi a minha experiência? Eu fui, né? Aceitei o convite de tocar num restaurante pela primeira vez e eu sabia que eu não estava pronto o suficiente. Eu sabia que eu não tinha condições, por exemplo, usando como parâmetro um amigo meu, eu sabia que eu não estava no nível do cara, né? Mas eu resolvi aceitar o convite e fui. E só depois que eu fui que eu percebi que eu tinha condições de fazer o show, como de fato eu fiz o show. Então, o que isso gerou de conclusão para mim? O que isso me deu de ensinamento? Cara, o cliente que tá indo naquela casa, ele tá atrás de um momento de entretenimento, né? Mas ele tá indo no restaurante para passar um momento com a família dele, para ter lá fazer uma refeição diferente. Então, assim, você tem que também ter essa consciência e tirar essa preocupação da sua cabeça de que todo mundo tá indo no restaurante para te julgar, né, para que você vai tocar lá e as pessoas vão ficar de olho, ó lá, ele errou um acorde, ó, ele desafinou agora no refrão. Isso não vai acontecer, cara, isso não vai acontecer.
Pode ter certeza, pode acreditar em mim. Isso é um cenário ideal. A gente está falando aqui de uma primeira experiência, né? Vamos ter muita paz no coração quanto a isso. Eu estou falando aqui de um primeiro show que você vai fazer e que realmente, cara, você não vai estar no nível que você espera, né? Você não vai estar naquele nível assim, daquele sarrafo lá que você acha que teria que estar. Mas você precisa fazer e você vai fazer nas condições um pouco inferiores, né? Você vai fazer o show de forma que você vai executar aquelas 2, 3 horas de música ali e vai vencer, né? Vai passar aqui, vai superar aquele tempo, vai cumprir o seu repertório, cumprir o seu horário e vai sair da casa com o seu cachê merecido. É isso que importa. E só a partir desse ponto inicial, desse pontapé inicial, que você vai começar a entender como funciona a dinâmica, a estética do show e como isso pode te pacificar, te tranquilizar. Por que eu quero dizer isso? Vamos falar sobre confiança aqui, sobre você adquirir autoconfiança. Autoconfiança não vai vir no primeiro show. Esquece isso, a autoconfiança não vai aparecer no primeiro show, a não ser que você já seja um músico muito antigo, com uma técnica musical muito apurada, só que aí a gente já está falando de outro perfil de músico, não do músico iniciante, que é o que a gente fala aqui no canal. Como eu estou falando para esse público, então eu estou te dizendo isso, a autoconfiança é uma coisa que você vai construir a partir dos shows que você for realizar. Então você vai fazer 1 show, 2 shows e no segundo e no terceiro você vai começar a entender que o show não é aquele monstro de 7 cabeças. No quarto, no quinto show você vai entender que o seu repertório você pode fazer um ajuste ou outro. No sexto, 8º show você vai entender que você pode ousar um pouco mais com o público, chamar o público para cantar com você, jogar música para eles. Então assim, autoconfiança, a credibilidade que você pode criar entre você e o seu trabalho na música é uma construção, ele não vai nascer no primeiro show. Por isso que eu tô falando aqui que o medo, a trava, que pode estar acontecendo com você, assim como aconteceu comigo, é algo natural, mas que você vou dizer aqui, né, não sei, felizmente ou infelizmente, é uma coisa que você tem que encarar. Se você quer realmente fazer isso aqui, abordar ali, né, surfar essa onda aqui de tocar no barzinho à noite, é necessário que você entenda que é um desafio e não é um desafio grande, uma coisa que você tem capacidade, você é capaz de chegar lá e encarar o show e fazer o seu trabalho, né? Você vai chegar em casa depois, vai falar assim, poxa, eu podia ter feito música assim assado, podia ter cantado de tal forma. Cara, isso vai acontecer e acontece comigo até hoje, né? Por isso que eu criei o hábito de todo show que eu faço, todo show que eu vou cantar, eu levo meu celular e coloco ele lá no tripé do lado do meu pedestal para gravar. Eu gravo praticamente o meu show inteiro. Eu vou gravando as músicas, né, pausando e gravando cada música do meu repertório para que eu tenha material para me postar na minha rede social e também tenha essa opção, né, um feedback ali meu, né, um retorno meu ali para eu ver o meu trabalho e evoluir em cima disso, né? Mas o que eu quero dizer aqui, deixar aqui nesse vídeo, né, um vídeo mais simples, é que você crie coragem, né? Eu tô deixando na descrição desse vídeo aqui para que você não vá de aventureiro, para que você não esteja sozinho, né? Para que eu possa te auxiliar. Um material, um PDF do zero ao primeiro show que eu criei, baseado nas minhas dificuldades, nos meus desafios que eu venci, que eu enfrentei, que você pode começar muito à frente de muitas pessoas, de muitos músicos que não estão dando atenção para esses pontos, né? É um valor simbólico, R$17,90, e você não vai estar perdendo nada investindo nesse material. Aliás, você só tem a ganhar. Você vai começar, como eu disse, muito à frente de muito músico aventureiro por aí, tá ok? Eu gostaria que você deixasse nos comentários se esse vídeo contribuiu para você, se esse vídeo pôde te ajudar em algum detalhe, e se você já passou por esse medo, já tá com essa trava aí, me chama nos comentários, me chama lá no meu Instagram também, me segue lá no meu Instagram artístico, no De Repente Músico também, vamos conversar, vamos trocar ideia. Cara, eu amo falar de música e se você pode me chamar lá no direct das redes sociais que eu vou te atender, eu vou conversar com você e a gente vai passar um tempo ali falando só sobre música, que é um assunto muito bom pra mim, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo fresquinho pra você aqui no canal e é isso. Até o próximo vídeo, tamo junto.